Olá, tudo bem? Bem-vindo à nossa quarta e última teleaula de Urgência e Emergência na Enfermagem. Como vocês já sabem, meu nome é Renata Góes, sou sua professora dessa disciplina e hoje nós vamos abordar o restante do nosso material didático. Hoje nós vamos falar sobre acidentes com queimados, também vamos falar dos casos de intoxicação exógena e também sobre os acidentes com animais venenosos e peçonhentos. Para começar a nossa aula, eu vou deixar disponível para vocês o Skype do tutor, para quem não tiver acesso ao chat, para enviar suas dúvidas, que ao final da aula nós vamos ter um momento de respostas para todas as dúvidas que forem enviadas e a gente daí consegue responder todas as dúvidas que porventura surgirem. Então, nós vamos agora a um convite ao estudo para que a gente fale um pouco sobre todos os temas que serão abordados na nossa teleaula, para que a gente já possa dar início, então, ao nosso conteúdo. Vamos ao quadro para a gente ver como vai ser essa contextualização. Então, nós vamos falar hoje sobre os acidentes por ofídeos. Ofídeos são serpentes. Nós temos diversos tipos de serpentes que são classificados como botrópicos, laquéticos, crotálicos, elapídicos e nós vamos entender a diferenciação deles e como atuar em cada uma das situações. Por que seria importante a gente conseguir identificar o animal? Porque em cima dessa identificação a gente já sabe as possíveis ações do veneno que foi inoculado na vítima. Nós também vamos falar sobre acidentes com outros tipos de animais, por exemplo, a aranha marrom e também um acidente por escorpiões. A outra temática importante para a aula de hoje é a intoxicação exógena. Quando nós falamos em intoxicação exógena, muitas vezes a gente se remete apenas a tentativas de suicídio. Então, intoxicação exógena é o que a gente fala comumente sobre envenenamentos e, na verdade, a intoxicação exógena não é sempre proposital. Ela pode acontecer de forma acidental. Por exemplo, um trabalhador rural, quando vai fazer o manejo da terra e faz a distribuição de agrotóxicos para evitar algumas complicações na lavoura, ele pode fazer a inalação de algumas substâncias que serão nocivas para o organismo dele. Essa intoxicação pode vir até mesmo de forma crônica, ou seja, ao longo do tempo, ele fazendo essa administração de agrotóxicos, ele vai sempre administrando e vai entrando em contato com essas substâncias. E ele pode ter agravamentos crônicos leves, moderados ou mesmo graves. Então, nós precisamos sempre reconhecer os principais agentes que podem trazer complicações, efeitos nocivos ao organismo, para que a gente possa também atuar de maneira eficaz. Então, se for uma intoxicação por via oral, eu tenho uma conduta pré-estabelecida para isso. Se for uma intoxicação por via cutânea, qual será o desenvolvimento das minhas ações frente a essa intoxicação? Então, nós precisamos conhecer os principais tipos de vias de exposição para saber também como será a nossa atuação. Para a gente retomar um pouquinho, eu vou precisar também que a gente conheça, relembre um pouco as camadas da nossa pele, principalmente as três principais camadas, que é a epiderme, a derme e a hipoderme, para que a gente compreenda como é importante fazer a delimitação da superfície corporal queimada, também classificando a profundidade das queimaduras, para que a gente possa, então, estabelecer a criticidade de alguns eventos que podem acontecer. Então, quando a gente delimita uma superfície corporal atingida por uma queimadura, térmica, química, enfim, qualquer tipo de queimadura, nós também precisamos estabelecer qual foi o grau desse acometimento, qual foi a profundidade. Queimaduras de primeiro, de segundo ou de terceiro grau, para que assim a gente entenda qual é a criticidade desse paciente. Então, é um paciente crítico? É um paciente que tem um acometimento moderado, um acometimento leve? Cada uma dessas classificações gera uma conduta para o enfermeiro para que ele possa atuar tanto a nível pré-hospitalar como a nível hospitalar.
Então, como eu já contextualizei vocês para a nossa temática de hoje, nós vamos começar o primeiro conteúdo, que vai falar sobre os acidentes com animais peçonhentos. Quando eu falo em um animal peçonhento, eu tenho que compreender a diferenciação entre animais peçonhentos e animais venenosos. Quando eu falo animal peçonhento, ele tem um agente inoculador. Ou seja, ele pode ter um ferrão, um dente, uma superfície que vai conseguir inocular, ou seja, colocar dentro do outro animal ou do outro ser vivo essa substância nociva que ele produziu. Então, esse agente agressor, esse veneno. Então, os animais que são peçonhentos, eles conseguem produzir o veneno e inocular. Os animais que são classificados só como venenosos, eles só produzem esse veneno. Então, esse contato com outros animais é que pode ocasionar a intoxicação. Então, por exemplo, se eu tiver o contato apenas com um animal venenoso, como um peixe, o baiacu, então, eu só vou prejudicar o meu organismo se eu entrar em contato, se eu me expuser a isso. Agora, por exemplo, um escorpião, ele tem um ferrão que ele consegue inocular o seu veneno. Então, ele pode fazer uma penetração na superfície da minha pele para que seja feita essa inoculação, essa colocação do veneno propriamente dito. Então, nós vamos falar dos animais peçonhentos e desses tipos de acidente, quais seriam as condutas necessárias para cada situação. Então, vamos ao material para a gente conseguir entender? Então, quando eu falo em acidentes com animais peçonhentos e venenosos, eu preciso saber a diferença entre eles para saber intervir. E, em primeiro lugar, que eu posso fazer é tentar identificar o animal. Então, se for, por exemplo, um escorpião, o interessante é que a gente consiga recolhê-lo, sempre com muito cuidado, para que a gente possa levar juntamente com a vítima ao serviço hospitalar, para que a gente possa identificar qual foi o agente agressor. Em alguns casos, por exemplo, acidentes com serpentes, nós não conseguimos fazer esse recolhimento de maneira fácil. E a gente pode estar se expondo a risco tentando fazer isso. Então, a gente pode tirar uma foto para que o pessoal, a equipe de saúde, consiga identificar esse tipo de animal. Então, sempre que tiver um acidente, é importante que a gente não corte o local da picada. Às vezes, a gente tem algumas crendices populares que são tomadas como certa e a gente tem que evitar esse tipo de achismo para que o tratamento seja efetuado da melhor forma possível. Então, a gente não corta e também não chupa o local da picada. Isso não vai contribuir para o prognóstico do paciente. É importante também que a gente não estimule o paciente a ingerir nenhum tipo de substância. Então, aquela história de tomar leite vai cortar o efeito do veneno, não é indicado nem leite de magnésia, nem leite de vaca, nem vinagre, nenhuma substância para ser ingerida nesse momento desse acidente. Importante é que a gente lave o local com água abundante, água corrente, água e sabão. Então, sabão neutro, não precisa ser nenhum sabão específico, água corrente em bastante quantidade e limpando esse local da picada. Sempre, quando possível, estimular esse paciente a manter repouso até a chegada ao hospital e em nenhuma situação a gente faz o uso de torniquete para esses acometimentos. Então, torniquete a gente sabe como é realizado e a gente não estimula também a sua realização. A gente tem que pensar que quando acontece esse tipo de acidente, que já entrou em contato quando foi inoculado esse veneno já está em contato com a corrente sanguínea. Então, eu fazer um torniquete para tentar evitar que esse sangue esse veneno que foi inoculado circule na corrente sanguínea, não vai surtir efeito. Por quê? A nossa pulsação é muito rápida. Até eu conseguir pegar um pano e conseguir amarrar, essa circulação já passou ali naquele local várias vezes.
Então, eu chupar aquele ferimento, eu cortar, eu fazer um torniquete, não vai auxiliar no prognóstico da vítima. Então, por isso, essas ações só prejudicam ainda mais o bom restabelecimento dessa vítima. Todas as ações necessárias é limpar o local do ferimento, manter repouso e encaminhar ao ambiente hospitalar o mais rápido possível. Nós vamos começar a falar desses acidentes com ofídeos, serpentes, para que a gente consiga diferenciar em cada um dos casos qual é a conduta necessária, sempre lembrando que a gente tem alguns animais que são mais comuns no nosso país e alguns acidentes que são menos recorrentes. Mas a gente vai falar dos 4 tipos principais, só para que a gente consiga, então, compreender a magnitude desse tipo de acidente no país. Então, vamos começar? A gente vai começar falando dos acidentes com botrópicos. Então, eles são responsáveis por cerca de 90% desses tipos de incidentes no Brasil. Então, um exemplo de um botrópio é a jararaca, que a gente consegue ver nessa imagem. Amarela, rajada, e ela tem o veneno desse animal tem ações proteolítica, coagulante e hemorrágica. Quando eu falo ação proteolítica, eu estou falando de uma presença de edema, bolha e necrose no local da picada. Então, ela tem uma ação local, loco regional. Eu tenho também a ação coagulante. O nome já ajuda a gente a se remeter a alterações nos fatores de coagulação e também nas plaquetas. Por isso, pode acontecer nesse tipo de acidente um processo de coagulação intravascular disseminada, que a gente chama de CIVD. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse paciente pode sangrar em grande quantidade. E também ação hemorrágica. As hemorragias são provocadas por lesões nas membranas basais dos capilares, sempre associado à plaquetopenia e também a alterações de coagulação. Quando acontece esse tipo de acidente, nós temos um tratamento generalista e um tratamento específico. O tratamento geral é hidratação, drenagem postural, analgesia, antibiótico terapia, se eu tiver alguma evidência de infecção, e profilaxia antitetânica. Todo tipo de acidente por ofídeo, ou por escorpião, ou por aranha, é indicada a profilaxia antitetânica. Como tratamento específico, eu tenho, de acordo com o estágio desse acometimento, a necessidade de utilização de soro antibotrópico ou o soro antibotrópico crotálico. Nós temos 2 tipos de soros antiofídicos específicos para esse tipo de acidente com botrópicos. Nós temos também algum tipo de acidente com animais que são classificados como laquéticos. Eles têm sintomas bastante similares aos acidentes com botrópicos. E um exemplo bem característico desse tipo de animal, dessa classe de animal, é a surucucu. Quando é inoculado esse veneno laquético no organismo do homem, ele tem, além da ação proteolítica local, coagulante e hemorrágica, ele também tem uma ação que a gente chama de neurotóxica. Então, aqui, neuro já ajuda a gente a remeter o que é esse tipo de ação. Ele age nas terminações nervosas, fazendo com que haja um bloqueio neuromuscular, e isso vai trazer à vítima paralisias motoras. Como tratamento para os acidentes com animais que são classificados como laquéticos, nós também indicamos a hidratação e a drenagem, mais analgesia, antibióticos, se necessário, e também profilaxia antitetânica. Nesses casos, é utilizado o soro antilaquético, em geral de 10 a 20 ampolas, de acordo com a gravidade e a quantidade de agente tóxico que for inoculado. Quando a gente fala em gravidade, a gente também está falando de fatores intrínsecos do paciente. Por exemplo, se for um homem de 80 quilos que sofreu esse acidente com uma jararaca,
esse homem vai ter um acometimento menor do que se for uma criança de 2 anos que sofreu essa mesma inoculação de veneno com esse animal. Então, a gente vai pensar no tamanho do animal que inoculou esse veneno, a gente também pensa no tamanho do paciente, no estágio prévio desse paciente. Então, chegou para mim esse paciente que sofreu esse acidente, mas ele era saudável, tinha alguma comorbidade ou não. Isso tudo vai influenciar para que a gente consiga entender qual é a gravidade de cada caso. Então, por isso, não temos uma receita de bolo pré-estabelecida. Sempre temos que fazer a avaliação tanto do paciente como do acidente que ocorreu. Nós temos outras 2 classificações de serpentes. Nós vamos agora falar dos acidentes com crotálicos. Então, o acidente com crotálico causa... o mais comum crotálico que a gente conhece é a cascavel. A cascavel é um dos animais mais comuns no nosso país. Ela tem um guiso que consegue identificar quando vai realizar o ataque e ela tem ação neurotóxica, miotóxica e também coagulante. Quando eu falo em uma ação neurotóxica, ela vai causar bloqueio neuromuscular das terminações nervosas, causando inclusive paralisias motoras. Aqui, a ação miotóxica, miomuscular, ela produz lesões de fibras musculares esqueléticas, podendo levar inclusive à rabdomiólise. Rabdomiólise é uma degradação do tecido muscular e quando acontece essa quebra dessa musculatura, dessas fibras musculares, elas acabam liberando agentes que são tóxicos ao organismo e ficam circulantes na corrente sanguínea. E além disso, ainda tem a ação anticoagulante, que vai alterar fatores de coagulação, inclusive plaquetas, podendo levar a uma coagulação intravascular disseminada ou também a uma plaquetopenia, que vai causar grandes malefícios ao paciente. Então, como tratamento geral, sempre é indicada hidratação e analgesia, muitas vezes o uso de manitol, furosemida, para que consiga retirar todos esses resíduos e às vezes é importante realizar a alcalinização da urina com bicarbonato de sódio. Como tratamento específico vai depender também da gravidade, da seriedade desse acometimento. Então, se for leve, 5 ampolas de soro anticrotálico ou de soro antibotrópico crotálico, ou 10 ampolas ou 20 ampolas, de acordo com cada um dos casos. O último tipo de acidente por ofídio que a gente vai ver hoje é o acidente com ofídios chamados elapídicos. Esse tipo de serpente, a mais conhecida é a coral, que ela tem uma coloração muito bonita, mas o veneno dela tem uma ação neurotóxica. Então, o nome já ajuda a gente a identificar que uma ação neurotóxica vai levar a uma fraqueza muscular progressiva, inclusive com casos de ptose palpebral, perda de equilíbrio, mialgia, disfagia, afonia. Isso tudo leva a um quadro de paralisia flácida. Devido a essa fraqueza muscular, pode comprometer inclusive a musculatura respiratória. Por isso que vai levar a uma insuficiência respiratória aguda. O tratamento por esse tipo de ofídio geralmente é cerca de 10 ampolas de soro antielapídico, o uso de anticolinesterásicos, nome difícil, mas a função é simples. Ele vai inibir a acetilcolinesterase, então ele vai potencializar os efeitos parasimpáticos. Então vai regular a frequência cardíaca, força de contratibilidade e assim vai restabelecer o paciente. E também, em muitos casos, é indicado inclusive a ventilação mecânica por conseguinte dessa insuficiência respiratória que foi provocada. Então, é importante que a gente consiga diferenciar os tipos de ofídeos, então os tipos de serpentes, para que a gente consiga entender qual vai ser o tratamento específico de cada um dos acidentes que podem
comprometer a saúde de um paciente. Nós vamos falar também de acidentes específicos com aranha. Na aula de hoje a gente vai falar do tipo mais comum, que é a aranha marrom, e ela traz grandes comprometimentos à saúde, principalmente de foco local. Vamos ao quadro para a gente ver? Então, quando eu falo em aranha marrom, ela tem várias ações. Lembrar que a picada da aranha marrom quase sempre é imperceptível. Então, o paciente demora a buscar tratamento. As ações do veneno vão desencadear um processo inflamatório grave, com obstrução de pequenos vasos, edema, hemorragia e, principalmente, necrose. Então, nós temos o quadro clínico desses acidentes, se apresenta sob duas formas, a forma cutânea e a forma cutânea visceral. Na forma cutânea, tem o acometimento de bolhas de conteúdo seroso, então parece pus, com edema, calor, rubor, equimose e dor em forma de queimação. Geralmente tem a presença de isquemia e necrose. A gente consegue ver nessa imagem que é um acidente que causa bastante complicação para o paciente. Em outros casos, nós temos a forma cutânea visceral, que também é chamada de forma hemolítica, que pode acontecer a hemólise intravascular. Lembra? Hemólise, alteração, dissolução ou destruição dos glóbulos vermelhos e, em alguns casos, glóbulos brancos também. Então, acontece a quebra desses glóbulos vermelhos e isso vai causar grandes complicações a nível sistêmico. Então, essa picada pode trazer complicações, tanto causar, por exemplo, uma sepse no paciente. Então, nós temos sempre que ter bastante cuidado quando nos depararmos com esses tipos de acidente, para que a gente não traga ainda mais complicações para o paciente decorrente de uma falha no diagnóstico de enfermagem. Então, nós temos tratamentos gerais e tratamentos específicos para esses tipos de acidente. Vamos falar, então, desses tratamentos? Então, sempre será indicado o soro antiloxoscélico. Então, o nome difícil para falar um soro ante esse acidente com aranha marrom, ou também pode acontecer o uso de soro anti-aracnídeo. Então, sempre é indicado corticoidoterapia, uso de Dapsone. Dapsone é um antibiótico que ele vai atuar como inibidor da função leucocitária. Então, ele vai conseguir diminuir esse processo inflamatório grande. Também é utilizado os analgésicos, compressas, antissépticos e sempre pensar na limpeza da ferida. Se acontecer algum caso de infecção secundária, é utilizado outros tipos de antibiótico e também muitas vezes pode ser realizado tratamento cirúrgico se for necessário. Então aqui a gente vê a evolução de uma picada de aranha marrom. No terceiro dia, ele está apenas comprometendo essa região onde aconteceu o acidente. Aqui no quinto dia, a gente já vê um edema muito mais acentuado, tá o dobro do tamanho. No sexto dia, já está evoluindo para o processo com necrose. E no 10º dia, a necrose já ficou muito mais severa. E provavelmente esse paciente vai precisar de um acompanhamento mais rigoroso, até mesmo com cirurgião plástico, para evitar grandes cicatrizes que porventura possam ficar e até mesmo comprometimentos funcionais. Então, se essa necrose se estender muito, ele pode ter até a perda da função desse dedo dele e então, por isso, o acompanhamento tem que ser mais rigoroso. O último tipo de acidente com animais venenosos e peçonhentos que nós vamos ver hoje vai ser o acidente com escorpiões. Vamos ao quadro para a gente ver? Quando eu falo de um acidente por escorpião, a gente tem que pensar que a gente tem predomínio em ações neurológicas. Então, essas ações neurológicas vão prejudicar principalmente os efeitos simpáticos e parasimpáticos. Então, vão causar, além
de alterações de sensibilidade pode causar arritmia, hipo ou hipertensão, insuficiência pulmonar, choque, nos casos mais graves. A manifestação clínica inicia-se com dor, tipo queimação, parestesias, eritema e edema, sudorese e piloereção. Então, os pelos do local do acidente ficam levantados. Manifestações sistêmicas acontecem em casos intermediários e casos graves, que podem trazer hipo ou hipertermia, sudorese, náusea, vômito, cialorreia, dor abdominal, diarreia, arritmias cardíacas, hiper ou hipotensão, insuficiência cardíaca, choque, taquipneia, dispneia, edema agudo de pulmão, alterações do nível de consciência, hipertonia, ou seja, uma hiperatividade muscular e também presença de tremores. O tratamento geral é feito com analgésicos e antihistamínicos e o tratamento específico em casos moderados são utilizados de 2 a 3 ampolas de soro anti-escorpiônico ou soro anti-aracnídeo, ou também em casos graves são utilizados de 4 a 6 ampolas de acordo com o tamanho do paciente, de acordo com o grau do acometimento. Nós também temos vários tipos de escorpiões, vários tamanhos, e nós vamos sempre pensar na avaliação do tipo do acidente, na avaliação do paciente. Então, a gente falou sobre vários tipos de acidentes. Eu trouxe uma situação-problema para que a gente entenda como isso é colocado em prática. Por que a gente precisa conseguir diferenciar os ofídeos? Por que a gente precisa, então, conhecer sobre todas essas classificações? Vamos, então, para a nossa situação-problema? Nessa situação-problema, a gente vai falar sobre uma picada de serpente. E vamos supor que chegou um paciente com esse quadro aqui pra gente. E quando o enfermeiro foi realizar o exame físico, ele identificou alguns fatores: parestesia, mal-estar, sudorese, náuseas e vômitos, cefaleia, secura da boca, prostração, pitose palpebral, então pálpebra caída, flacidez na musculatura da face, diplopia, visão dupla, e midríase, dilatação da pupila. Então, qual é a provável serpente que acometeu esse indivíduo? Qual o cuidado com o local da picada e quais os possíveis diagnósticos de enfermagem para essa situação? Então, vamos lembrar do cuidado com a picada? Então, a gente já viu não realizar torniquete, não realizar corte, não induzir a vítima a ingerir nada. O cuidado é só realizar a limpeza do local. Então, nós precisamos lavar com água em abundância, sabão, limpar e higienizar esse local da picada. E em primeiro passo, nós precisamos identificar. Então, me parece, de acordo com os sintomas que a gente observou, qual é o tipo de serpente que se enquadra nesse tipo de acometimento? Vamos ao quadro para ver isso? Então, aqui, provavelmente, o tipo de serpente que gerou esse acidente é uma crotálica. Então, provavelmente, a cascavel, devido às manifestações clínicas. Por quê? Teve ação tanto neurotóxica, como a fase miastênica, que pode regredir sim depois de um tempo, e a ação miotóxica, porque o paciente teve mialgia de aparecimento precoce e isso indica esse tipo de serpente. É importante que a gente consiga compreender os cuidados com a picada e também os possíveis diagnósticos de enfermagem que podem ser realizados nessas situações. Então, se ocorreu uma fissura na pele, integridade da pele prejudicada, esse paciente, pela ação neurotóxica, pode ter uma confusão aguda, provavelmente estará com a mobilidade física prejudicada, ele tem também risco de sangramento e risco de função respiratória ineficaz.
Por quê? A gente viu que pode ter um acometimento respiratório devido a essa flacidez de musculatura. Então, ele tem acometimentos musculares e isso pode interferir, por exemplo, na musculatura diafragmática e, por isso, trazer complicações. Eu trouxe para que a gente consiga aprofundar um pouco o conhecimento sobre a importância dessa abordagem nos acidentes com animais peçonhentos de um artigo recente sobre uma criança que teve contato com a aranha marrom e teve uma grande complicação. Então, vamos ver, para que a gente possa, então, aprofundar os conhecimentos, eu trouxe esse relato de caso que foi desenvolvido por esses autores. A gente tem esse artigo na íntegra aqui nesse site, para vocês terem acesso. E ele conta uma situação de uma criança que que sofreu esse acidente com uma aranha. E esse acidente ele causou a complicação de forma cutânea visceral, além de causar complicação cutânea. Então, o recém-nascido tinha 7 dias de vida, foi picado, ele teve um grande acometimento na pele, ele teve grandes partes de necrose, precisou de procedimentos cirúrgicos para poder evoluir no seu tratamento. Posteriormente foi feito enxertia também da pele para evitar grandes complicações, mas a gente consegue então observar a importância de reconhecer precocemente esses casos, porque essa criança de 7 dias, ele foi internado em UTI, ele teve septicemia, então ele teve uma complicação generalizada devido a um pequeno acidente que aconteceu. Então, a gente tem sempre que ficar atento, alerta e conseguir reconhecer precocemente todos esses acometimentos que podem surgir. Nós vamos agora para a segunda parte do nosso conteúdo, falando das intoxicações exógenas. Então, quando eu falo em uma intoxicação exógena, como eu já disse para vocês, eu tenho que compreender que as intoxicações não são sempre propositais. Elas podem acontecer de maneira não intencional, mas indiferente se ela for intencional ou não intencional, como profissionais da saúde, nós precisamos atender todos os pacientes da melhor maneira possível. Então, indiferente do que levou esse paciente a usar ou não algum tipo de medicação, usar ou não algum tipo de organofosforado, nós vamos precisar atender da melhor maneira possível. Então, quando eu falo de uma intoxicação exógena, é o contato de qualquer substância tóxica por diversas vias de administração, e essa substância vai trazer efeitos nocivos para o organismo de determinada pessoa. Então, quando eu entro em contato com esse agente, ele vai trazer malefícios ao meu corpo. Reconhecendo o que é uma intoxicação exógena, eu consigo entender também as fases da intoxicação, por quais fases o nosso corpo passa até trazer sinais e sintomas visíveis desse comprometimento e como nós conseguimos agir, trabalhar em cima disso para evitar futuras complicações. Então, vamos falar dessas fases do processo de intoxicação? Então, a primeira fase é a fase que a gente chama de fase de exposição. Então, quando o organismo entra em contato com o agente tóxico. Então, nós precisamos ter a atenção para a via de contato, a quantidade, a concentração e também o tempo de exposição. Então, nós precisamos sempre pensar nesses 3 fatores importantes. Qual foi a via de contato, qual é a concentração dessa substância, desse estímulo que causou efeitos nocivos e também quanto tempo que teve de exposição. A segunda fase do processo de intoxicação é a que a gente chama de fase toxicocinética.
A fase toxicocinética é quando acontece a distribuição propriamente dita do agente tóxico no organismo. E como enfermeiros, nós precisamos nos atentar para o processo de absorção, de armazenamento, de biotransformação e também da eliminação desse agente tóxico. E também, além da eliminação do agente, também dos seus metabólitos. Então, o que a gente tem que pensar? A toxicocinética vai condicionar a biodisponibilidade. Quando eu falo em toxicocinética, eu estou falando daquelas propriedades físico-químicas que vão vão mostrar para mim quanto de disponibilidade desse agente está no organismo. Então, qual é o grau de contaminação, qual foi a velocidade de eliminação, se essa substância já foi eliminada. A quarta fase do processo de intoxicação é a fase toxicodinâmica. Então, toxicodinâmica é diferente de toxicocinética. É quando acontece a interação das substâncias e dos sítios de ação dos órgãos. Então, o que acontece? Aqui vai ter a interação. Esse agente tóxico já foi distribuído por todo o corpo e ele vai agora prejudicar ou interferir no funcionamento dos órgãos no local em que ele está armazenado ou agindo. E a quarta fase é o que nós chamamos de fase clínica, onde as alterações patológicas provocadas pela interação da substância com o organismo vão acontecer. Então, fase clínica ajuda a gente a pensar que são os sinais e sintomas que vão caracterizar os efeitos nocivos provocados pela interação da substância química com o organismo. Então, quando a gente fala nessas 4 fases, a gente reconhece que é um processo cíclico, mas que quando a gente conhece esse processo, a gente consegue compreender quais são as ações que podem ou não ser tomadas. Então, a gente tem que entender que se a gente conhecer, por exemplo, a via de administração, qual foi a via de contato, eu consigo traçar um tratamento específico para evitar grandes complicações. Então, nós temos a fase em que nós observamos qual é a fase de biodisponibilidade que está nesse organismo para que a gente consiga reverter essa interação e danificar o menos possível os sítios de ação que foram prejudicados por essa interação com o agente nocivo. Então, vamos ver como que a gente consegue fazer essa identificação? Então, o nosso objetivo sempre vai ser diminuir a exposição do organismo ao tóxico. Então, se eu quero diminuir essa exposição, eu preciso primeiro identificar, diagnosticar o que aconteceu para conseguir diminuir e assim eu vou identificar qual foi a via de penetração do agente. Então, eu posso ter uma intoxicação por contato, eu posso ter uma intoxicação por inalação e uma intoxicação por ingestão. Cada uma dessas vias de penetração do agente, elas vão requerer medidas específicas do enfermeiro ou do socorrista para que a gente consiga, então, reverter as complicações que podem vir a trazer grandes complicações para o paciente. Então, eu sempre vou pensar na forma de administração para eu pensar em como realizar um cuidado. Vamos começar a falar, então, dessas formas de contato com esses agentes e quais são as ações necessárias em cada uma delas. Então, eu posso ter, por exemplo, a exposição oral. Então, exposição oral, esse indivíduo ingeriu alguma substância que causou essa contaminação. Quando tem exposição oral, o indicado é ser realizado lavagem gástrica com antídotos universais, como, por exemplo, o carvão ativado, e também antídotos locais e uso de catárticos. Então, catárticos são aqueles
medicamentos que aceleram a eliminação das fezes. Em alguns casos, por exemplo, na intoxicação por ferro, chumbo ou lítio, pode ser indicado também a lavagem intestinal. Então, toda vez que acontecer a exposição oral, pode sim ser indicada a lavagem gástrica com os antídotos universais e catárticos, sempre dependendo de qual é esse tóxico que foi administrado. Então, como socorristas, nós precisamos identificar qual foi qual é a substância nociva que foi ingerida pelo paciente. Segundo tipo de exposição é a exposição cutânea. Então, exposição da pele. A gente consegue ver aqui um acometimento da pele e toda vez que eu tiver uma exposição cutânea, o indicado é retirar as roupas, porque muitas vezes essa exposição não foi somente nesse local que está aparente, e vamos fazer a lavagem com água abundante, água corrente, com bastante quantidade, com sabão neutro, normal. A gente vai fazer essa lavagem de 15 a 20 minutos para depois prosseguir com o tratamento. Quando acontece a exposição ocular, muitas vezes pode vir a acometer o indivíduo. É importante que a gente coloque esse paciente com a cabeça lateralizada e comece a fazer irrigação com soro fisiológico, sempre da área mais afetada. Sempre a gente vai fazer essa irrigação com um jato suave, porque o jato muito forte pode prejudicar ainda mais essa mucosa, essa superfície ocular. Então, sempre irrigação, mas com jato suave e soro fisiológico. Quando acontece exposição inalatória, sempre é recomendado remover a vítima do ambiente que está contaminado. Também é indicado uma lavagem corporal, porque muitas vezes a contaminação cutânea pode acontecer também nesses casos de exposição inalatória. E, se necessário, se tiver grandes comprometimentos do padrão respiratório, o médico pode pedir para serem instalados medidas de oxigenoterapia para diminuir, então, essa complicação respiratória. Então, a gente identifica qual foi o agente agressor que causou esses efeitos nocivos. Nós também identificamos quais são as vias de administração, vias de contágio com esse agente exógeno. E nós precisamos, então, fazer uso, muitas vezes, de antagonistas para que a gente possa, então, melhorar esse prognóstico do paciente. Vamos entender o que são, então, esses antagonistas? Então, eu posso ter tanto antídotos como antagonistas que vão modificar a toxocinética do agente. Então, vão modificar a biodisponibilidade. Sempre que eu falar em toxicocinética, eu estou falando nessa biodisponibilidade. Então, como que esse agente vai estar interagindo com os sítios de ação? Então, nós temos vários tipos de antídotos e antagonistas, como o azul de metileno, a vitamina K, acetilcisteína, naloxone, atropina. Todos eles são utilizados para caso de intoxicação exógena. E nós precisamos realizar os diagnósticos de enfermagem para que a gente consiga, então, minimizar as complicações para o paciente e diminuir, assim, também o tempo de tratamento dele. Então, pacientes que são internados por casos de intoxicação exógena, muitas vezes progridem com confusão aguda, constipação e diarreia, náusea e vômito, débito cardíaco diminuído devido ao efeito no sistema simpático e parasimpático, padrão respiratório ineficaz e também, muitas vezes, troca de gases prejudicada. Então, é importante que a gente consiga identificar sinais precoces dessa contaminação e consiga identificar qual foi o agente que causou esses malefícios. Então, toda vez que eu tiver uma intoxicação exógena, a gente evita qualquer tipo de cuidado caseiro
o ideal é que a gente consiga identificar qual foi o agente causador, para que então a gente possa levar esse paciente ao atendimento hospitalar e assim trabalhar com as medidas necessárias. Então, muitas vezes, quando a gente vai colher a história desse paciente, a gente pede a embalagem dessa substância que estava sendo administrada. Por quê? Por exemplo, se for um caso de intoxicação por agrotóxico, a gente tem uma infinidade de organofosforados que podem ser utilizados em lavoura. Então, nós precisamos identificar qual deles que foi ingerido ou inalado, qual foi a via de administração, para que a gente consiga, então, reverter com algum agente específico ou um agente de amplo espectro que consiga trazer mais benefícios de uma maneira generalista. Então, para que a gente consiga fixar esse conteúdo que a gente falou agora, eu trouxe também uma situação problema, para que a gente consiga entender como é realizado esse atendimento e quais são as condutas que devem ser tomadas pelo enfermeiro. Então, nessa situação problema, nós falamos sobre a intoxicação exógena e nós temos a historinha de um paciente. Então, o paciente estava no campo pulverizando a plantação. Daí, ele começou a evoluir com confusão mental, fasciculações. Fasciculações são contrações musculares involuntárias. Evoluiu com náusea, vômito, sudorese intensa, miose, então lembra, miose, pupila menor, broncorreia, grande quantidade de escarro, em grande quantidade, mais de 100 ml por dia, presença de estertores e sibilos a nível pulmonar. Então, com essa historinha e esse exame físico, a gente pergunta qual seria o tratamento para esse tipo de intoxicação exógena e também qual o possível agente tóxico que chegou a realizar, a causar esse acometimento. Então, a gente tem que pensar, de acordo com os sinais e sintomas que a gente viu nesse quadro, o agente tóxico pode ser os inseticidas carbamatos ou organofosforados, porque ele estava pulverizando a plantação, então já se espera que algum agrotóxico pode ter causado essa contaminação por via inalatória. Então, a gente tem que lembrar que a intoxicação crônica também pode se manifestar, tanto de forma leve, moderada ou grave. E o tratamento é sempre verificar se o paciente tem algum distúrbio que vai representar risco iminente de vida e corrigi-lo. Por exemplo, se ele tem algum distúrbio hidroeletrolítico, algum comprometimento vascular, que pode causar, por exemplo, uma parada cardíaca ou uma parada respiratória, como é o caso dos estertores e dos sibilos. Estabelecer um diagnóstico preciso, diminuir a exposição do organismo ao tóxico que já foi absorvido. Então, para isso, eu posso usar tanto antídotos e antagonistas, como realizar também uma lavagem estomacal com o uso de carvão ativado. Então, a gente pode também tirar a roupa desse paciente, porque muitas vezes a intoxicação inalatória pode vir junto com uma intoxicação cutânea e nós precisamos fazer sempre os tratamentos sintomáticos e os tratamentos de suporte, para que a gente consiga, então, restabelecer rapidamente a saúde dessa vítima e conseguir fazer com que o tratamento seja o mais breve possível, para que ele consiga ter, então, um restabelecimento da sua saúde, consiga prosseguir com a sua vida cotidiana. Então, a gente falou de 2 assuntos já da nossa aula e vamos agora para o nosso terceiro assunto, onde a gente vai falar sobre as queimaduras. Então, quando a gente fala em queimados, nós temos grandes curiosidades sobre o tema, porque a gente tem vários tipos de queimaduras que podem vir a prejudicar o organismo. Então, nós temos a queimadura térmica, a queimadura química, vários tipos e todas elas vão trazer complicações. Elas causam
causam perda da integridade da pele e podem gerar até mesmo uma septicemia. Então, nós precisamos sempre reconhecer a queimadura, identificando a sua gravidade, a sua profundidade, a quantidade de superfície corporal queimada, para que a gente entenda a criticidade desse atendimento. Então, quando é mais crítico, quando é mais leve esse tipo de acometimento, nós também vamos ver uma fórmula específica, a fórmula de Parkland, que nós utilizamos para conseguir reidratar esse paciente, porque ele perde muitos líquidos. Então, vamos começar falando das formas de queimadura? Então, quando eu falo em queimadura, eu já disse, é uma lesão resultante da ação do calor, como energia isolada ou associada a outra forma de energia, sempre que acontece no revestimento cutâneo. A queimadura térmica pode ser ocasionada por fogo, vapor, objetos quentes ou também por frio, objetos congelados ou gelo. Eu tenho também as queimaduras químicas, geralmente causado pelos cáusticos, os ácidos e os alcalinos, como é o caso da soda cáustica. Nós temos também a queimadura elétrica. Ela pode ser proveniente de materiais energizados e também de descargas atmosféricas. Sempre eu vou ter uma porta de entrada e uma porta de saída. Então, eu vou ter um ferimento pequeno como porta de entrada e um grande ferimento como porta de saída. E eu tenho também as queimaduras radioativas, que são provenientes de materiais radioativos ou ultravioletas, como é o caso da luz solar. Então, os raios alfa vão causar as queimaduras e os raios beta e gama, eles vão penetrar no organismo e assim pode causar até deformação celular, o que posteriormente pode causar câncer. Então, a gente entende os tipos de queimaduras, mas uma das classificações mais importantes que a gente utiliza para fazer o atendimento aos pacientes vítimas desse acometimento é a definição da superfície corporal queimada. Quando eu consigo definir qual foi a quantidade, qual foi a extensão dessa queimadura, eu consigo já imaginar qual vai ser a linha de tratamento que vai ser seguida por esse paciente. Então, vamos falar dessa delimitação da superfície corporal queimada? Então, nós utilizamos com muita frequência a regra de Wallace. A regra de Wallace é conhecida também como regra dos 9. É importante que a gente consiga diferenciar que em pacientes adultos e pacientes crianças, nós vamos ter uma definição dessa porcentagem diferente. Mas a gente está falando agora sempre do paciente adulto, porque nossa próxima disciplina vai ser com crianças, então agora a gente vai focar no adulto. No adulto, quando tem uma lesão de cabeça e pescoço, nós consideramos 9%. Uma lesão de membros superiores, nós consideramos 9%. Lembrando que face anterior é 4,5% e face posterior é 4,5%. Por isso é que a gente tem um total de 9%. Quando a gente está falando de membros inferiores, nós temos 18%, então 9% na frente e 9% atrás, totalizando 18%. Tronco na parte anterior, 18%, tronco na parte posterior, mais 18%, e região de genital, ele considera 1% da área corporal. Então, o que a gente tem que pensar? Que são vários os aspectos que vão interferir no prognóstico dos pacientes. Então, a extensão e a profundidade da queimadura, queimaduras de vias aéreas. Então, como que eu consigo identificar uma queimadura de via aérea? Então, eu consigo identificar foligem na hora da aspiração, eu consigo identificar uma coloração escura em nariz, eu consigo identificar queimadura de cílios, de sobrancelhas. Todos esses fatores vão me denotar uma queimadura de vias aéreas. Sempre que eu tiver queimadura de vias aéreas, eu tenho que ficar muito esperta, porque 90% a 100% de chance de óbito, tá?
Eu também tenho que identificar extremos de idade, por exemplo, indivíduos com acima de 65 anos e crianças menores de 2 anos têm mais complicações, mais interferência no prognóstico. Nós também pensamos sempre nas doenças de base associadas e nos traumas que podem ser associadas às queimaduras. Para que a gente consiga compreender como essa regra de Wallace interfere na criticidade de uma queimadura, eu defino tanto essa superfície corporal queimada como a profundidade da queimadura para conseguir estabelecer se é uma queimadura leve, intermediária ou crítica. Então, eu vou conseguir fazer o tratamento de acordo com esse pré-estabelecimento. Então, nós vamos falar dessa criticidade e também da fisiopatologia. Então, eu considero uma queimadura média quando eu tenho até 20% da superfície corporal queimada e menos de 6% de queimadura de terceiro grau. Se eu tiver até 40% da superfície corporal queimada e menos de 20% de queimadura de terceiro grau, eu vou ter um acometimento grave. E se eu tiver mais de 70% da superfície corporal queimada e menos de 30% de terceiro grau, eu vou ter um paciente crítico. Então, pensando na fisiopatologia, eu tenho a fase aguda e a fase crônica da queimadura. Na fase aguda, o paciente vai passar por dor intensa, edema, choque hipovolêmico, choque neurogênico, problemas respiratórios, destruição de tecidos e também o ilho paralítico. Já na fase crônica, fase tardia, o paciente pode apresentar problemas respiratórios, infecções, atelectasias, embolias, broncoespasmo, sepse, insuficiência renal aguda, anemias, úlceras, perda de peso e sequela. O que eu tenho que pensar é que geralmente queimados com 70% ou mais de acometimento e mais de 30% das queimaduras de terceiro grau vão evoluir a óbito. Então, é importante que eu consiga definir a criticidade desse atendimento e para que eu consiga, então, estabelecer se esse paciente é um paciente com risco moderado, grande risco ou um paciente extremamente crítico, eu também preciso pensar na profundidade dessa lesão. Então, lesões de primeiro, de segundo e de terceiro grau. Eu tenho que pensar que tem alguns autores que vão trazer para a gente queimadura de quarto grau também. Mas, em geral, a literatura aponta queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau e a gente vai entender a diferença de quem fala que é quarto grau e quem classifica só como primeiro, segundo e terceiro grau. Vamos ver, então, as diferenças dessa profundidade da queimadura? Então, lembrando lá da nossa pele, as 3 camadas da pele, a derme, a epiderme e a hipoderme. Então, queimaduras de primeiro grau vai acometer só a epiderme, aquela parte mais superficial. Então, ela não passa da epiderme, vai ser caracterizada por eritema vermelho, dor, edema e não vai ter bolhas. Ela vai descamar de 4 a 6 dias e essa pele vai melhorar. A queimadura de segundo grau, além da epiderme, vai atingir a derme. Então, por isso, eu vou ter uma aparência vermelha ou manchada, sempre associada a edema, que vai atingir a derme, e eu tenho presença de flictenas, então bolhas que são muito sensíveis a estímulos dolorosos, e essa queimadura de segundo grau pode ser superficial ou profunda. Se ela for superficial, eu vou ter uma bolha rósea, úmida e bastante dolorosa. Se ela for profunda, eu tenho uma bolha esbranquiçada, seca e geralmente indolor. Já a queimadura de terceiro grau, eu vou ter o acometimento de todas as camadas da pele. A epiderme, a derme e também a hipoderme. Ou seja, onde ficam os adipócitos, as células de gordura do nosso corpo. Então, atinge todos os apêndices da pele e pode ter necrose.
essa superfície ela vai ser indolor e ela não vai epitelizar, então ela não vai cicatrizar sozinha, porque ele tem esse acometimento de necrose. O que a gente tem que pensar é que quando tem queimadura que a gente fala de 4º grau, é quando acomete tecido muscular e tecido ósseo. Mas a queimadura de 3º grau, nessas classificações, também compreendem esses tecidos. Quando eu falo que a superfície da queimadura de 3º grau é indolor, eu tenho que tomar bastante cuidado, eu tenho bastante responsabilidade para falar isso. Por quê? Nem sempre a queimadura é só de 3º grau. Eu posso ter uma queimadura grande de 3º grau, com várias áreas de queimadura de 2º grau, que é bastante dolorosa. Então, quando eu vou fazer o cuidado de um paciente que teve uma queimadura, eu sempre vou ter que tomar bastante cuidado, porque por mais que uma grande superfície tenha queimadura de 3º grau, eu posso ter uma região que tenha queimadura de 2º e de 1º grau. Então, esse aspecto de dor tem sempre que ser muito observado, porque o paciente vai estar passando por um acometimento muito grande e a gente tem que pensar que esse tratamento não vai ser realizado uma única vez. Então, eu vou fazer esse curativo recorrentes vezes. Então, sempre tomando bastante cuidado e bastante atenção para o que está sendo feito. Eu trouxe um passo a passo para a gente entender como é realizado o atendimento pré-hospitalar nos casos de acidentes com queimados. Vamos ver no quadro? Então, no atendimento pré-hospitalar, sempre que a gente for ver uma vítima de queimadura, a gente vai afastar o paciente do agente causador. Então, afastar ele daquilo que está causando essa agressão. Sempre fazer a avaliação primária e secundária, indiferente de queimadura ou não. Eu preciso, em primeiro lugar, manter funções vitais necessárias para o paciente para depois fazer o tratamento de queimado. Eu vou tratar primeiro os efeitos sistêmicos e depois a queimadura. Então, primeiro os acometimentos respiratórios e circulatórios, para depois eu fazer o atendimento da queimadura. Preciso fazer monitorização da oximetria, sempre observando se eu tenho permeabilidade das vias aéreas. Então, em casos de queimadura, é muito comum ter o acometimento de vias aéreas superiores. Então, eu preciso verificar se não teve cílios queimados, se eu não tenho foligem dentro do nariz do paciente ou na boca. Tudo isso vai me mostrando a gravidade desse paciente. Eu vou sempre administrar oxigênio em alto fluxo quando eu tiver qualquer alteração de vias respiratórias. Eu vou pensar que em queimaduras maiores de 20% da superfície corporal queimada, eu já vou instalar acesso venoso periférico, calibroso e repor essa volemia com Ringer lactato. Então, a gente tem que pensar que ele perdeu muito líquido pela pele. Ele teve mais do que 20% do corpo exposto e com perda de líquidos. Então, essa reposição volêmica com um expansor plasmático, que é o Ringer lactado, é muito importante nesse primeiro atendimento. É importante realizar analgesia porque o processo álgico é muito grande. Sempre expor a área queimada, retirando as roupas, mas apenas as roupas que não estiverem aderidas. Por quê? Alguns tipos de tecidos, eles podem colar na pele do paciente. E quando eu retiro elas sem utilizar nenhum tipo de medicação, eu posso retirar literalmente a pele que sobrou do paciente junto com essa roupa. Então, se eu conseguir identificar qualquer peça que estiver aderida, eu não retiro. Eu posso mandar o paciente para o hospital com todas as roupas, se todas elas estiverem aderidas. Nesses casos, a gente corta a área que fica aderida e deixa lá essa área e retira as outras áreas.
sempre faz a irrigação copiosa com soro fisiológico, bastante soro fisiológico, porque o soro fisiológico vai ajudar a diminuir a temperatura dessa pele. Então, bastante quantidade e depois realizar a cobertura com uma compressa seca, estéril e não aderente. Então, importante que seja uma compressa estéril, porque a nossa pele serve como proteção. Quando eu tenho uma queimadura e eu perdi essa proteção, qualquer patógeno externo pode causar uma debilidade para o meu sistema imunológico. Então, é importante eu fazer essa cobertura com compressas estéreis, que não causem aderência à pele. Então, lembrando, tudo que for não aderente, se eu tiver qualquer tecido, por exemplo, de algodão, ele vai aderir nessa lesão. Então, somente tecidos não aderentes. Como eu fiz essa irrigação para diminuir a temperatura dessa queimadura, eu vou precisar prevenir hipotermia. Muitas vezes nós utilizamos até mesmo nos serviços que têm a disponibilidade o uso de mantas térmicas para evitar complicações. Estimar a superfície corporal queimada, então estimar a quantidade de área queimada e fazer mobilização cuidadosa e imobilização se for necessário. Então, eu falei que a parte mais importante desse atendimento é estabilidade hemodinâmica. Então, eu tenho que, em primeiro lugar, manter esse paciente estável para ele poder cuidar depois, posteriormente, da queimadura. Nós utilizamos um cálculo para estimar qual a quantidade de mililitros necessária para que esse paciente possa manter níveis hemodinâmicos estáveis. Vamos ver como é esse cálculo? Então, o que a gente utiliza, o cálculo de reposição volêmica, é a fórmula de Parkland. Então, essa fórmula foi criada pelo médico americano Charles Baxter e ela é utilizada para estimar a quantidade de fluido que é necessário para realizar a estabilização hemodinâmica de pacientes que sofreram queimaduras. Então, qual é essa fórmula? 4 ml de Ringer lactato multiplicado pelo peso corporal da vítima em quilos e pela porcentagem corporal queimada. Então, por exemplo, se eu tiver um paciente de 70 quilos que teve 20% da superfície corporal queimada, eu vou fazer 4 vezes 70 vezes 20. Isso vai me dar um total de 2.800 mililitros. E isso vai ser administrado em 2 fases. Na primeira fase, metade desse volume total é administrado nas primeiras 8 horas, então 1.400 ml, nessas primeiras 8 horas, e o restante, mais 1.400 ml, é administrado nas 16 horas seguintes, totalizando aqui 24 horas. Então, a fórmula de Parkland vai me dar a quantidade de ml necessários para que o paciente possa ter essa reposição volêmica de acordo com o necessário para ele. Nessa situação, eu trouxe também uma resolução de atividade para a gente resolver juntos, para que vocês consigam entender como é esse atendimento e essa delimitação de qual é a quantidade de reposição hídrica para que a gente possa manter a homeostasia desse paciente. Então, vamos para a situação problema? Então, em casos de queimaduras, eu trouxe uma situação, uma queimadura térmica com óleo quente no braço e na mão esquerda, região anterior e posterior. E as perguntas são: o que deve ser avaliado em relação à queimadura? E também como calcular a reposição volêmica necessária para a paciente, de acordo com a fórmula de Parkland que a gente viu agora. Eu já dei uma informação muito importante nessa situação. Eu já falei que o peso corpóreo dessa paciente é de 60 quilos. Então, eu trouxe já o que deve ser avaliado
Nós precisamos avaliar a causa da queimadura, realizando a coleta do histórico e quando isso aconteceu, e examinar a lesão, quanto à extensão da superfície corporal queimada, então SCQ, e também a profundidade, primeiro, segundo, terceiro grau. Isso vai me ajudar de acordo com a regra de Wallace, a regra dos 9. Para que a gente calcule a reposição volêmica, nós sempre vamos utilizar essa fórmula de Parkland. Então, eu vou deixar alguns minutinhos para que a gente consiga, então, delimitar qual foi a superfície corporal queimada. E assim, a gente consegue fazer a aplicação nessa fórmula. Então, eu volto em alguns instantes para que a gente veja esse cálculo. Então, a gente vai resolver junto a gente vai calcular junto essa fórmula. Então, a gente tem que pensar primeiro na regra dos 9, a regra de Wallace. A gente precisa definir qual foi a porcentagem de superfície corporal queimada para que a gente possa, então, aplicar esse valor na fórmula. Então, quando eu tenho uma queimadura na face anterior e posterior, eu vou ter 4,5% de superfície corporal queimada da face anterior e 4,5% da face posterior. Então, eu tive 9% de superfície corporal queimada. Eu vou fazer o cálculo de 4 mililitros vezes o peso corpóreo dessa paciente. O peso dessa paciente, nesse caso específico, era 60 quilos, e vou multiplicar por 9, que é a porcentagem dessa área queimada. Isso vai me dar, então,
2.160 ml que vão ser administrados para reposição volêmica nas 24 horas. Então, eu tenho que pensar que nas primeiras 8 horas, eu vou administrar 1.080 ml e depois, no restante das 16 horas, para compor essas 24 horas, eu administro mais 1.080 ml, sempre fracionados de acordo com cálculos de gotejamento que a gente realizar. Então, é importante que a gente realize tanto a regra dos 9 ou a regra de Wallace para fazer essa definição e que a gente utiliza a fórmula de Parkland para que a gente consiga delimitar qual é a quantidade de reposição volêmica necessária para esses casos. E a gente tem que pensar também nas possíveis complicações, os diagnósticos de enfermagem, para a gente evitar complicações para esses pacientes. Então, eu posso ter casos de mobilidade física prejudicada, porque eu alterei essa expansibilidade da pele. Eu posso ter também uma perfusão tissular periférica ineficaz, não está chegando a irrigação necessária. Com certeza, eu vou ter o volume de líquido deficiente, esse é um diagnóstico muito comum nesses casos. Sempre casos de dor e ansiedade, porque a dor já gera uma ansiedade, mas o paciente também tem ansiedade relacionada a como vai ficar depois desse acometimento, se vai ter sequelas, se vai ter cicatrizes e sempre o risco de infecção. Por quê? A gente tem que pensar que nossa pele é uma proteção. Então, além de uma barreira térmica, uma barreira contra a perda de líquidos, nós estamos protegidos de agentes agressores pela pele. Então, a pele vai atuar, ela vai perder essa barreira que é criada por ela, então eu estou exposto a qualquer tipo de substância que possa me trazer acometimentos. Então, eu sempre tenho que tomar bastante cuidado com esses acometimentos, porque o risco de infecção é muito, 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 muito alto. Talvez por esse motivo que a gente também indique a profilaxia antitetânica nos casos de queimadura. Então, teve uma pergunta que foi enviada por um polo, falando por que é realizada essa vacina antitetânica nos casos de acidentes por ofídeos. Nos casos de acidentes por ofídeos, nos casos de acidentes automobilísticos, nos casos de queimadura. Toda vez que a gente tem a abertura da pele, que a gente tem essa proteção danificada, nós indicamos essa imunização para evitar esse acometimento. Então, mesmo se o paciente já tomou uma vez a vacina de tétano e essa dose foi há mais do que 10 anos, é realizada essa imunização novamente. Então, tanto nos casos de acidentes por ofídeos, como em qualquer tipo de acidente que tenha perda dessa proteção da pele, perda da integridade da pele, nós utilizamos essa imunização. Eu trouxe para vocês mais um artigo para que a gente possa, então, colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu. Eu trouxe um artigo falando sobre a queimadura, para que a gente possa aprofundar um pouquinho tudo que a gente aprendeu hoje. Então, esse artigo fala sobre o perfil epidemiológico de crianças atendidas em uma unidade de tratamento de queimados. Então, eles buscavam verificar a etiologia e também a idade, nesse caso de crianças que foram internadas. Eles avaliaram para isso 190 prontuários e eles conseguiram identificar que geralmente os pacientes apresentavam cerca de 10% da superfície corporal queimada e a principal tipo de acometimento para essas situações era a escaldadura. Então, a gente vai finalizar a nossa aula de hoje, recapitular tudo o que foi aprendido durante essa teleaula e também fechar essa disciplina que foi realizada com vocês. Vamos ao quadro para fazer esse recapitulamento?
Então, hoje a gente falou sobre as situações especiais em urgência e emergência e trouxemos aqui os acidentes com animais peçonhentos e venenosos. Nós também trouxemos os casos de intoxicação exógena, envenenamento, e também o atendimento às queimaduras. É importante que a gente consiga compreender que a atuação do enfermeiro em todas essas áreas é muito importante, porque é o enfermeiro que vai direcionar o atendimento da equipe e ele que vai conseguir prescrever os cuidados necessários com cada situação. Muitas vezes o enfermeiro está mais perto do paciente do que qualquer outro profissional da área da saúde e até mesmo mais perto do que a própria família. Então, nós precisamos reconhecer todos os acometimentos que podem vir a trazer danos ao paciente e conseguir instalar medidas necessárias para a sua recuperação. Nós, então, falamos dessa disciplina de urgência e emergência. Eu espero vocês em seminário integrador, que a gente vai trazer para vocês a importância, a diferença do SAMU e do SIAT, para que a gente consiga ver como é esse atendimento. E eu espero que essa disciplina tenha contribuído muito para o seu aprendizado. Eu te encontro em uma próxima disciplina. Até breve!